De volta com o Bastidores do Poder. E depois de tudo que a gente viveu ontem em Brasília, com muitas discussões e emoções por causa das votações para a eleição da mesa diretora da Câmara e do Senado, a gente já tinha discutido com ela há alguns dias aqui nos Bastidores do Poder, toda a perspectiva para a votação, como ficaria a configuração do Congresso Nacional com a nova legislatura. Por isso, a gente chamou de volta aqui para os Bastidores do Poder a Deise Ciocari, cientista política, está de novo conosco aqui nos Bastidores do Poder. Deise, é sempre um prazer tê-la conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Boa tarde para você, tudo bem? Oi, boa tarde. Prazer é todo meu. Oi, Oi, Lana. Deise, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, Bem-vinda aos Cristiano? Bastidores, obrigada de novo. Imagina. Ô Deise, depois do resultado de ontem, com uma votação recorde de Arthur Lira, assim, atropelou o mais votado até então, uma votação um pouco mais apertada ali, mas claro, com ampla vantagem pro Rodrigo Pacheco no Senado. Que configuração que você imagina daqui para frente que a gente vai observar nesse jogo político no Congresso Nacional? Na Câmara dos Deputados, o jogo continua com o Arthur Lira, né? A gente tem que lembrar que o PT apoiou a candidatura dele não por confiar 100%, mas porque via o poder e o capital político que ele foi acumulando nos últimos anos, né, nesse governo Bolsonaro. Então, o Arthur Lira, até como a votação mostrou, né, ele era um personagem, um líder praticamente imbatível, né? Foi a maior história na escolha de um presidente da Câmara. Então, o PT se adequou a ele. O que a gente deve ver agora durante o período do Arthur Lira é uma grande negociação. Eu acredito que o presidente Lula ele vai ter que colocar à prova todo o seu poder de articulação, de conversar, de diálogo, que a gente sabe que o Lula tem essa característica, isso vai ter que ser colocado à prova. No Senado, apesar da vitória do Executivo e a vitória do Pacheco foi muito dada em cima do apoio do Executivo, o cenário é um pouco diferente, né? Porque a gente tem um Marinho ali, a gente, óbvio que faz a comparação, né, entre o Lira e o Pacheco, a votação do Pacheco não foi tão forte quanto a do Lira, e a gente tem uma oposição bolsonarista que deve se aglutinar em torno do Marinho e deve fazer um contraponto muito forte ao governo Lula, né? Então, eu acredito que num primeiro momento, os primeiros anos de mandatos são sempre os anos mais tranquilos. Então, a gente deve ver um avanço da reforma tributária, mas a partir do ano que vem, com as negociações já para as prefeituras, a gente vai ver um Senado bem combativo em relação ao Executivo. Importante o placar do Senado, né, Deise? Eles têm, com esses 32 votos, capacidade de aceitar um pedido de abertura de CPI, por exemplo, Comissão Parlamentar de Inquérito, que precisa da assinatura de 27 senadores. E na Câmara dos Deputados, o placar também, né? A gente falava aqui no Bastidores do Poder, não era bem sobre o que ia acontecer ontem, era com que placar ia acontecer ontem, né? Nas duas casas, porque no Senado marca o poder da oposição e na Câmara marca a quase candidatura única que a gente viu, que era Arthur Lira. O diretor da Band em Brasília me passou um bastidor quentinho hoje, Rodrigo Orengo, me disse que a confirmação do indicado do Lira para o Tribunal de Contas da União também sinaliza essa aproximação com republicanos, né? E isso saiu com o apoio do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Então, na Câmara vai ser meio no varejo, né? Votação a votação, mas tem uma aproximação maior. Republicano está na base da oposição, do bloco da oposição no Senado, e na Câmara já se aproxima do PT com a ajuda de Lira, né? Exatamente, né? E o Lira fez a negociação também da CCJ, que é a comissão mais importante, né? Então ele se mostra diferente de outros presidentes da Câmara que sempre tiveram poder, mas o Lira mostra com poder acima dos outros, Lana. A gente sempre fala, né, que em política o maior objetivo é a manutenção do status, é a manutenção do poder, e o Lira fez isso brilhantemente. Eu acredito que é um personagem político desde ele foi o primeiro a reconhecer a vitória do presidente Lula. Quando ele percebeu que a movimentação, que o cenário político estava mudando, ele foi o primeiro a tomar medidas em favor desse novo cenário político. Ele continua dando as cartas. A gente tem um ponto que é muito importante no Congresso Nacional, que é um cenário de alta fragmentação partidária. Eu gosto muito dos números que os estudos apresentam, e eu sempre faço questão de ressaltar porque isso dá um destaque do que a gente está vivendo.
Em 1998, os 5 maiores partidos da República tinham 87% dos votos. Em 2018, esses mesmos 5 maiores partidos tiveram apenas 34% dos votos. Então, tu imagina, num Congresso altamente fragmentado, com uma característica populista tão forte e personalista, o Arthur Lira está conseguindo manter a união. Olha o poder disso. É impressionante. Eu vi esses números ontem, Cris, só para complementar os que a Deise trouxe. A união que ele conseguiu fazer, a quantidade de votos, o 464 dele, que supera o recorde, que era 434 votos a favor da eleição de um presidente, então é o maior placar a favor de um candidato à presidência da Câmara na história. Esse número representa tipo 92%, mais de 90% dos deputados. São 513. E não só o percentual surpreende, o recorde surpreende, mas o fato dele ter conseguido fazer um bloco partidário com 20 dos 23 partidos com representação na Câmara dos Deputados. Era simplesmente quase todo mundo estava no bloco do Lira. Por isso que eu digo que era praticamente um candidato único. Ele tinha apoio do governo e da oposição. E de todo mundo, praticamente, né? Os outros candidatos eram só candidaturas de protesto. E aparentemente, Deise, o Arthur Lira soube entender muito bem, né, o jogo que ele deu start ali para jogar na Câmara e todo esse apoio que ele costurou, porque no próprio discurso dele pós a vitória, ele manda sinais para todos os lados, né, na fala dele. Ele fala sobre a autonomia dos poderes, cada um jogar ali na área que lhe é direito. Sinaliza também para os petistas quando critica ações do judiciário que lá atrás condenaram, destruíram reputações sem eventualmente uma condenação formal, né, criticando ali sem citar diretamente a Lava Jato, mas com críticas veladas ao que foi a Lava Jato lá atrás. Ou seja, ele sabe muito bem o jogo que ele está jogando, a bola que ele está distribuindo para todo mundo, né? Cristiano, tu sabe que, se a gente for lembrar, no ano passado, ele fez algumas articulações para algumas aprovações importantes para o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E articulações do tipo, eu não sei se vocês lembram, de ignorar a noite. Ele queria manter uma votação que deveria acabar numa noite de terça-feira, e ele simplesmente ignorou o regimento da casa e disse que terça e quarta-feira era um dia só para aprovar projeto de interesse do governo, né? E na ciência política a gente analisa isso com as características do Maquiavel, né? De fortuna e virtude. Então, para um líder, não basta ele ter somente a inteligência, ele precisa ter sorte. E é impressionante como o Arthur Lira, nesses fundamentos do Maquiavel, ele reúne essas duas características. Ele é extremamente perspicaz, e aí eu estou falando para o bem e para o mal, e ele tem toda a sorte do tempo correndo contra ele. Então, acaba se tornando um líder que não pode ser menosprezado. É como a Lana falou, a votação que ele conseguiu na Câmara é um personagem que a gente tem que ficar de olho daqui para frente, porque com certeza, mesmo saindo da presidência da Câmara posteriormente, ele vai ter um poder de bastidor muito forte. A gente fala muito em Valdemar Costa Neto, fala em José Sarney, vocês podem anotar aí, um dos próximos nomes de bastidor vai ser Arthur Lira. Ô Deise, esses 32 votos que o Rogério Marinho conquistou no Senado e que indica, né, uma oposição ou um bloco de maior dificuldade para o governo, a partir do fim do processo eleitoral interno ali no Senado, a reeleição do Rodrigo Pacheco para comandar a casa por mais 2 anos, esse grupo tende a dar uma diluída e a base de oposição mais firme ao governo ser um pouco menor do que essa que deixou indicada ali a urna no Senado? Cristiano, isso é algo que só com o tempo, né? Uma das características do bolsonarismo é que ele se mantém através do conflito, né? Então é justamente esse conflito identitário em relação à esquerda, e é uma parcela que não é tão representativa da população brasileira, ela gira em torno de 20% a 26%, né? Então vai depender muito do poder de articulação deles. E o bolsonarismo tem uma característica também que é muito forte, ele se mantém vivo enquanto a gente fala dele. Então, se os líderes de oposição conseguirem fazer um jogo de não entrar em pautas identitárias que são muito caras para eles, por exemplo, para a própria Damares, e conseguir virar o jogo para um outro lado de pautas realmente que importem para a população, é possível que eles fiquem de lado. Mas eu não acredito nessa hipótese. Eu acho que é preciso uma conjunção de fatores
para que o bolsonarismo, mesmo sem o Bolsonaro, perca a força, porque os senadores que estão ali, eles são muito ideológicos. Eles têm uma guerra cultural contra a esquerda que é muito forte e muito representativa, em votos e em protagonismo. Então, eu acho que a gente vai ver um embate muito sério nos próximos anos e uma disputa também para ocupar esse lugar que o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou. E o dia de hoje só complica um pouco mais, né, Deise, essa situação. Um imbróglio jurídico que invade a seara do político e que complica ainda mais os próximos passos das alianças no Congresso, né? E justamente, né, Lana, depois de um dia depois da Rosa Weber falar da defesa urgente da democracia, né? Quando eu vejo essas notícias, eu sempre defendi que conforme as coisas vão evoluindo, os tempos vão evoluindo, a gente precisa de alguns debates sérios no Congresso Nacional. E eu acho que, vendo esse caso que aconteceu hoje do Marcos Duval, a gente tem que começar a debater seriamente a questão da moralidade pública, do que é permitido, porque eu sempre falo isso, assim, principalmente nas aulas, a impressão que eu tenho é que a Constituição no Brasil ela virou um mero pedaço de papel. E a gente tem que lembrar que a Constituição de 88, ela colocou o princípio da moralidade como um dos princípios mais relevantes para a execução da administração pública. E pela Constituição, o Estado, olha que loucura, o Estado tem que garantir que os governantes, os deputados, os gestores e os servidores tenham uma moralidade pública elevada, que é tudo que a gente não vê na política brasileira. Essa coisa do Marcos Duval hoje de mudar o relato dele, faz um depoimento, depois muda, a gente precisa de um debate sobre moralidade pública, sobre liberdade de expressão, sobre o discurso do ódio e sobre fake news, porque senão esses fatos eles vão continuar acontecendo e a gente vai cada vez mais cair nesses discursos, nessas narrativas e deixar as pautas que são importantes de lado, como a reforma tributária, por exemplo. E isso foi uma coisa que o governo Bolsonaro fez muito bem por 4 anos, muito bem para o mal, né? Desvirtuou das pautas que eram realmente importantes, colocando essa questão da moralidade, das fake news e da liberdade de expressão no centro do debate. Como a gente não tem algo conciso em relação a isso, a gente se perdeu no discurso deles. E é isso que está acontecendo de novo. E é aí que o bolsonarismo sobrevive. A gente passa tanto tempo fazendo desmentido, né, e explicando como as coisas acontecem, que a gente acaba não discutindo os assuntos que são importantes para a população. Isso dentro do Congresso Nacional, né, Cris? Quando você pensa que a página vai virar e a roda vai girar, né? É isso aí. Tem mais uma. É isso aí. Deise Ciocari, cientista política, conversou conosco aqui nos Bastidores do Poder. Deise, valeu mais uma vez pela sua participação. Até uma próxima. Até a próxima, gente. Obrigada. Viu? Valeu, Deise.